Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço para você abrir sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo número 6 do livro do profeta Samuel, no nome de Jesus. O tema é segundo Samuel, capítulo número 6. O tema vai dizer que Davi traz a arca para Jerusalém. Eita glória! Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Eu vou começar lendo aqui no versículo número 2, onde a palavra do Senhor diz: E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram na casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de praia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando a ele de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor matara Uzá, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levava Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou o seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um cacho de passas. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. Amém? Glória a Deus, irmãos. Queria deixar primeiro dando essa palavra, porque é conhecida falando aqui, né? Para quem não conhece o texto, aleluia, falando de algo importante, de algo fundamental, né? Eu posso dizer até de algo crucial, que era a arca da aliança, a arca do concerto e a arca do testemunho, um objeto que foi colocado no tabernáculo, sendo o mais importante dele, a arca de todos os objetos que foi colocado dentro do templo. O mais importante era a arca, porque a gente já sabe, porque a arca representava a presença real de Deus no meio do seu povo. E Davi, ele soube entender e prezar o que verdadeiramente era importante, né? Então, a primeira coisa que eu queria deixar hoje para a igreja é isso, é que o Senhor nos chama para o discernimento do que verdadeiramente importa, do que verdadeiramente é importante, aleluia, para as nossas vidas dentro do Evangelho. O que é que verdadeiramente é importante na
importante para os planos, importante para os projetos de Deus. O que a senhora quer dizer com isso, pastora? Precisamos hoje começar a diferenciar e dizer: Senhor, isso é importante. Isso de fato importa. Será que eu vou lutar pelo que verdadeiramente é o propósito divino? Será que eu me esforçarei por aquilo que está no coração de Deus? A presença da arca era importante para Israel. E hoje o Senhor está dizendo: tem coisas na tua vida, no teu ministério, no teu chamado, na tua família, que é importante. Mas pergunta e o Senhor vai dizer: isto é importante. Amém. E nós vamos entender. E o que é que acontece? Davi, ele compreende que precisa restabelecer, restituir e trazer de volta para Israel a glória de Deus. Porque a arca foi tirada, e quando a arca foi tirada, foi dito: foi-se a glória de Deus. Mas Davi entendeu: eu não vou viver sem a glória. Eu não vou ter um reinado sem glória. Eu não vou caminhar sem glória. Ainda que aconteça mil coisas, mas a glória de Deus é fundamental na minha vida. Aleluia. Crentes, servos de Deus e aqueles que vêm se aproximando precisam compreender. Para quem ainda não compreende, eu posso fazer tudo, ou até me esperar, me esforçar, mas sem a glória não dá para viver. Aleluia. E Davi disse: não, eu quero a glória. E a glória, amados, não é algo que vai apenas me favorecer, mas a glória de Deus estabelecida na vida de quem o busca, de quem se aproxima dele, revelará mudanças, transformação, capacitação, discernimento, graça. A glória de Deus vai trazer graça, vai trazer prosperidade para a minha vida. E eu preciso da glória. E para querer a glória de Deus, não é necessário muita coisa. E nesse texto foi revelado. Talvez você entrou aqui nesse culto hoje, pensando que está passando de muita coisa. Deus está te dizendo nessa noite: você precisa da glória. Aleluia. É tudo que você precisa, é da glória. E você vai entender, como eu também preciso entender pelo Espírito e a palavra de Deus revelada, que para ter a glória de Deus, eu precisarei ter desejo de tê-la, discernimento para ter, obedecer a Deus para alcançar. Está na visão. Porque Davi desejando trazer a arca da aliança de volta, que se havia perdido. Deixa eu dizer uma coisa: tem muita gente que pode até estar aqui nessa noite, ou eu, que está dizendo: Senhor, coisas se perderam, ou tem coisas que estão perdidas. Mas eu creio que haverá uma restituição, que o Senhor vai restituir o que se perdeu. Glória a Deus. Eu não sei o que se perdeu na sua vida, eu não sei o que foi levado na sua caminhada, ou você que ainda não aceitou a Cristo e está aqui hoje com problema, com situação difícil, com aflição. E o Senhor está dizendo que Ele é Deus da restituição. Eu restituí os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E Davi, ele estava em uma posição agora, em uma condição que lhe favorecia trazer a arca, porque agora ele estava no comando, abaixo do Senhor. Davi agora estava reinando. Ele já era rei. Ele estava capacitado a trazer de volta a arca da aliança. Embora no bom desejo do nosso coração de fazer o que é bem e do que é bom aos olhos de Deus, independente da sua posição, o Senhor te capacitará. Amém. Ele vai te ajudar. Ele vai te auxiliar. Você entrou aqui hoje esperando o quê? Se você entrou com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, eu preciso dessa restituição, dessa presença, dessa glória, para que haja mudança na minha casa, aleluia, na minha família. Eu vim buscar no Senhor, eu quero receber o Senhor. E se você falar de coração puro e de alma limpa, o Senhor virá a tua oração. Amém. O teu clamor será ouvido e o Senhor operará. Mas então, quando Davi deseja
Mas até o ar é pesado, até o ambiente é carregado. Quando você sai, você tem, meu Deus, que ar é que eu estou lá dentro, está respirando, tão diferente de Jesus, que a gente respira, aqui é muito mais livre. Lá dentro é uma coisa muito mais pesada, não deixa de dizer, se alguém entrar naquele ambiente, levando a palavra, Jesus entra ali e faz a obra de Deus. Aleluia. Então ele pode estar nos lugares mais bonitos, nos palácios, nos lugares mais... Mas ele também vai estar no presídio, ele vai estar em lugar fétido, ele vai estar em lugar que ninguém vai estar, ele só precisa que alguém esteja ali, buscando a glória dele de verdade, com sinceridade, ele vai entrar. O que é que isso quer dizer? Ele hoje está rompendo, irmão. Jesus hoje ele está rompendo para dizer para mim e para você: não se preocupe com a aparência, mas se prostre diante do grande eu sou. E o adore. Aleluia. E ouça as suas instruções. Glória a Deus. Aí Davi pega a arca da aliança, aleluia, e vai junto com o povo. Interessante que na primeira vez fala também que houve festa. Houve festa. O povo também dançou, tinha instrumento na primeira tentativa de Davi. Estava ali levando o Zaiaiô, mas por falta de compreensão, houve penalidade. Porque não se estava dentro de uma visão espiritual. Quando se faz tudo, mas fora de uma visão espiritual, pode-se ter perda. Quem está entendendo? Amém. Amém. Pode se perder. E foi o que aconteceu. Davi tenta levar a arca. Eu compreendo que a palavra que o Senhor está trazendo nessa noite não é para matar, não é para ferir, é para despertar. Aleluia. É uma exortação de despertamento, para no final de tudo, assim como Davi no final obteve o seu êxito e a sua vitória ele conseguiu alcançar, eu e você também alcançaremos em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Deus. Amém, Deus. Nós podemos viver muito menos frustrações, né? Podemos viver muito menos frustrações. E Davi acabou se frustrando, porque às vezes a gente se leva tanto pela empolgação, pela euforia, que a gente deixa de ver coisas detalhistas de Deus, que a gente se deixa levar por tanta coisa. No final de tudo, o missionário anuncia: quando olhamos para dentro, está tudo da maneira assim, como a da mesma forma, da mesma maneira. A gente vai e faz tanta coisa, mas quando a gente volta e olha, muita coisa continua como sempre, como antes. E não houve a verdadeira mudança que só o Evangelho traz. E nessa noite eu preciso profetizar para você, para mim, haverá mudanças e transformações de Deus sobre a nossa vida. Ele fará o impossível acontecer. Ele trará coisas verdadeiramente novas que só o reino de Deus pode preparar, que pode entregar e liberar. Quando você amadurece na fé, você começa a entender que tem coisas
o aprendizado, o entendimento. Ele entendeu, não é desta maneira. Sabe o que acontece? É que quando o Senhor fala, ele não é daquela maneira e ele vem, às vezes, o próprio Deus, apóstolo, ele permite algo que até nos abate, entristece, e a gente começa a tomar rumos diferentes. Quantas vezes a gente começa a tomar rumos diferenciados porque algo me abateu, me frustrou. Eu queria assim, mas não aconteceu. Mas o Senhor está dizendo que permanece aqui nessa noite. Quem vai permanecer? Quem vai ficar? Quem vai reconhecer e repaginar tudo e saber que Deus vai fazer diferente? E Davi, o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele fica contristado, diz que Davi ficou triste. E sabe o que acontece? Davi não disse, eu não vou mais conseguir trazer a arca. Talvez você diga, eu estou no evangelho há tanto tempo, meu casamento nunca mais vai mudar. Quanto tempo que eu venho para a igreja, meu marido não foi liberto. Mas eu oro tanto tempo e ninguém é curado. Tantas coisas que parece que vai te desanimar, porque a Bíblia diz que viver com Jesus é viver no evangelho, é viver em novidade de vida. A gente quer Jesus que move as águas. A gente quer o Jesus, pastor Marco, da mulher samaritana, que disse a ela, se soubesse que ele tivesse um peitinho, eu te daria água viva. A gente não quer esse Jesus de Jeremias 13, que só diz, por que vocês estão bebendo água parada de cisterna se eu sou o Deus de Abraão? E aí você começa a dizer essas coisas, mas quem sabe? Tudo isso não é para um lamento somente, mas para o reconhecimento que precisamos de uma mudança. Aleluia! Quem sabe tudo isso não é para nós ficarmos o tempo todo chorando, sem claro, pegou fogo, levaram minha mulher, meus filhos, minha família, levaram tudo que eu tinha, eu estou numa terra do inimigo, perseguindo, sem ter feito nada a ele, ainda amando ele, respeitando. Mas aí agora você chorou, Davi, chorou, mas depois você se reanimou no Senhor. Glória a Deus. Se levantou, se reanimou e foi ao próprio Senhor, através dos sacerdotes, consultar. Vou buscar todo mundo, volto para a guerra, volto para a luta, e o Senhor disse, vá, porque tudo eu vou ofertar de devolver. Você vai devolver para ele? Vou te devolver tudo para Deus. E a pessoa se Davi ficasse achando que saísse por todas as regiões, porque eu sei a Deus, porque ele não ligou, porque ele não veio, porque esse aqui. Não. E outra situação está aqui. Aí Davi pensa, como vou eu fazer agora para trazer a arca do Senhor? Não era para Davi desistir? Já que deu tudo errado, já que não aconteceu, era para Davi no mínimo dizer, porque eu creio, pastor, meus inimigos de Davi certamente diriam o quê? Vamos para aí, ele fracassou. E a irmã fracassou. O crente fracassou. Eu vou te dizer uma coisa. A palavra diz que nós seremos vencedores, não muito mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Amém. No lugar da vergonha, o Senhor dará contra a honra. Aleluia. Tudo isso se cumpre. Amém. Mas talvez dentro desse caminho de aprendizado, quem está entendendo? Eu preciso falar sempre esse caminho de aprendizado que é necessário. Quando você vai aprendendo, você vai se fortalecendo. Tudo parece que não tem mais jeito. E você diz, agora é o ponto final. E o Senhor começa a te dizer, não é ponto final não, é ponto de segmento. Vai na tua força, porque eu sou contigo. Amém. Vai chorando, vai. Amém. Vai doendo, vai. Amém, Deus. Vai fraquinho, mas vai. Aleluia. Vai humilhado, mas vá. Batido também, mas vá. Quem está entendendo? Amém. Está louvando o grupo, está cansado, mas vá. Amém, Deus. Está pregando a palavra, mas está tanto, mas vá. Aleluia. Vai adorar o Rei da Glória. Amém, Deus. Vai aprender com ele e crescer com ele. Amém, E Deus. vai ser abençoado por meio dele. Amém, Oh, Deus. e Davi, ele fala, como é que eu vou fazer essa arca voltar para Jerusalém? Eu tenho certeza que foi um baque muito grande para Davi ter acontecido tudo aquilo. Mas ele não disse que ia desistir, ele já estava pensando o que é que
buscar no Senhor. E Deus traz agora para Davi algo que é importante para todos nós. Ele busca a direção de Deus. Ele busca uma direção. Aí ele busca essa direção, o Senhor libera essa direção para Davi. E Davi faz tudo diferente. Mas ainda havia festa, ainda havia música. Mas agora havia a obediência, havia a compreensão do que estava no coração de Deus. E Davi agora ele vai trazer a arca do Senhor adorando a Deus. A gente já sabe que a arca era para ser levada no ombro dos levitas. Que naquela época, irmão, não era levita só para pegar e louvar aquele instrumento, a gente sabe. Levitas eram aqueles que iam fazer a obra do Senhor. Não era? Eles estavam fazendo a obra de Deus. Eram chamados de levitas. Cuidavam do templo do Senhor. E era neles que levavam a arca. E Davi aí entende que não precisa nunca ver. Que Deus é esse? É Jesus, ele vem, né? Deus foi revelado através de Jesus. Isso é a humildade de Jesus? Não era humilde lá para os discípulos? Amém. Ele resplandecia a virtude de Deus. Por quê, pastora? Porque você vai entender aqui que Deus não estava preocupado com carro novo. Não estava preocupado. Era para botar no ombro dos levitas. Olha a diferença. Mas isso aqui vai agradar a Deus. A gente já sabe disso, né? Mas às vezes a gente continua insistindo. Tudo que a gente vai fazer, isso que Deus vai mostrar, eu tenho certeza que vai agradar o coração de Deus. A gente diz isso. A gente perguntou? A gente consultou se ele queria a igreja mesmo? Será dessa forma? Será desta maneira? Será para esse tempo? A igreja diz que é um tempo determinado para tudo, debaixo desse céu. Amém, Deus. Mas às vezes a gente quer apoio, aquela aula, aquele jeito, daquela maneira. Ah, Deus vai amar isso que eu estou fazendo. Ah, mas como Deus vai se agradar? Ah, eu tenho certeza. Não tem como o Senhor não amar isso aqui que eu estou fazendo. Oh, é Deus. Então vamos ver os sinais. Eita, Jesus. A testificação viva. Não é verdade? E aqui Davi, ele traz de volta a arca da aliança. Mas a Bíblia diz que ele temeu a Deus. Olha, irmão, a Bíblia fala que o temor, o princípio da sabedoria é verdade. Quando a gente começa a temer a Deus, a gente fica igual um pintinho molhado. Senhor, eu posso? É decidir, Senhor, eu me ajuda dessa maneira agora. A gente começa a temer a Deus, mas muitas vezes Deus tem que estreitar a gente. Às vezes Deus tem que apertar um pouco o nosso parafuso para a gente começar a temer ao Senhor. Gente, a obra do Senhor estava crescendo, avançando, acontecendo tanta coisa, tanta maravilha. Aí a Bíblia diz, olha, sinais, prodígios, apóstolos, gente, coisa grande acontecendo. Mas aí Ananias e Safira começou a mentir. Botou na mente de mentir. A Bíblia diz que quando o temor caiu sobre o povo. Naquele momento, a Bíblia diz que todo mundo começou a ter temor. Aí disseram, ó, meu Deus do céu, aconteceu isso, é? Eu é que não quero. E aí todo mundo começou a temer a Deus. O que é que isso quer dizer? Tem coisas que precisam às vezes acontecer na nossa vida só para despertar um temor no nosso coração a respeito do Senhor. E esse temor vai nos guiar pelo caminho, porque quem tem filho sabe. O temor está ligado a respeito. Quando a gente começa a perder o temor, a gente deixa também de perde o respeito. Só que se eu perder o respeito a alguém aqui na terra, menos mal, mas quando perde o respeito ao Senhor, aí o inimigo entra. Aí o adversário, ele entra. E o pior, irmão, é que ele começa a agir livremente. Quando perdemos o temor ao Senhor, o adversário ele age livremente. Só que o diabo, ele não tem cara de diabo, como dizem, como Davi me perguntou, minha mãe. Ele é aquele, assim, quem Davi? Aquele, minha mãe, que tem 2 chifres, que tem um rabo. Ele está pensando que o diabo aparece com chifre e rabo, porque a gente aprende assim, né? Que o diabo tem chifre e rabo. Então, a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz, porque realmente Lúcifer ele era o quê? Ele era um anjo, ele era ungido. E aí Deus joga ele de lá para
as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Amém. Mas para isso a gente precisa dizer, Senhor, eu tenho que ter temor. Porque aí eu vou ter visão. Onde ele estiver agindo, olha, irmão, a gente vê, meu canal. A gente identifica, não é com o meu olhar aqui, ó, o canal que tem aqui, ó, essa retina, esse como lá. Não. Com esse olho eu só vejo as coisas terrenas. Agora com os olhos espirituais é que nós veremos as coisas que estão ocultas. E a Bíblia diz que não tem nada oculto que não seja revelado. Quem quer revelação do céu, revelação divina, revelação de Deus para a nossa vida. Amém, Deus. Ele quer fazer cessar o mal. E Ele pode fazer cessar o mal contra nós. Amém. Então, propósito estabelecido, propósito cumprido. Diga, propósito estabelecido, propósito cumprido. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, a minha vida está no altar do Senhor. Diga, Jesus reina em mim, na minha vida, na minha família, porque tudo que eu tenho é entregue nas mãos dele, no altar dele, tudo é por ele e para ele. Aleluia! Glória a ele! Do Senhor! Aleluia! Esta noite é noite de liberação do céu para nós. Todas as noites, todo o tempo é tempo de liberação. Deus, Ele gosta e se agrada em liberar, irmã Rosa. Aleluia. Jesus, Ele quer liberar, mas nós precisamos estar atentos para receber. Atentos para alcançar a glória de Deus. Aleluia. Eu não sei o que o adversário tentou tirar de você, ou que ele tentou lhe distrair para você não conseguir alcançar, ou talvez a sua imaturidade, a minha imaturidade, porque ninguém nasce sabendo. E se no Evangelho tem um novo nascimento, então tem um novo aprendizado. Não é verdade? E às vezes a gente diz assim, mas fulano não quer, mas ciclano. Não, irmão, é porque verdadeiramente, quando você nasce, você aprende com seu pai e sua mãe, você é educado pelos homens da terra. E quando você vem para o Evangelho, novo nascimento, agora você vai aprender com seu Pai Celestial. E Ele vai te ensinar um novo e vivo caminho. E você, se quiser, como um bom aprendiz,
Ele te conhece, Ele sabe o que você almeja e o que Ele tem feito. Então a lavagem do Senhor da água, por isso que vem a palavra de Deus é a lavagem, não é? De água, quem quer receber a lavagem aqui hoje pela palavra assim? E tira tudo. Pastor, no primeiro momento não é bom dizer disso, mas deixa tudo tão mais limpo, tão mais claro, fica tudo tão mais límpido, que a gente acaba, pastor, mudando. Aí você deixa de se deixar levar por qualquer coisa, como já disse ao Senhor nessa noite, a gente fica mais levado por todo vento de doutrina, qualquer coisa que parece ser tão bom e que traz uma alegria tão momentânea e passageira, mas no final de tudo é tudo como antes. É tudo do mesmo jeito, tudo da maneira que assim. Agora tudo da maneira, nada mudou. Mas o Evangelho de Jesus, ele transforma. Ele não vai transformar somente, hoje eu sou crente, então hoje eu só visto saia, hoje eu só ando assim, hoje eu só faço aquilo. Não. A transformação do Senhor será profunda e grande nas nossas vidas. Ele vai nos ensinar, que coisa linda, hein? O Senhor vai nos ensinar, Ele apaga todo o passado. Apaga tudo. E vai trazer tudo diferente. E isso é notável, né? Nas nossas vidas vai ficar notável. Só que não é só para as pessoas dizer, ficou bonito, vai ficar bom na selfie. Vai ficar muito lindo na selfie. Não. O Senhor vai fazer para você dizer que só o Senhor é Deus. Ele vai fazer para você dizer, oh, que maravilha tem acontecido, que só o meu Senhor podia realizar. Nunca isso seria possível se eu não tivesse a presença de Deus na minha vida. Né? Eu posso te falar uma coisa? O cartão do Apivida, do Bradesco Saúde, do América, vai te dar os melhores leitos para você deitar os melhores médicos. Mas Jesus pode te dar cura. Você está entendendo isso? Amém. Você entende? As empresas imobiliárias podem te favorecer com a renda, os melhores apartamentos, as melhores casas, mas um lar só Jesus te dá. Aleluia! Você entende essa mudança que o Evangelho pode trazer? Quem está entendendo aqui? Eu queria saber se você está entendendo. Abençoado, vocês estão entendendo? Estão entendendo? Estão entendendo? Pronto. Então é isso que o Senhor está querendo trazer, mais ou menos, para a nossa vida, além da vida eterna. É que essas coisas Ele faz. E até mesmo as perdas que a gente sofre, as lutas. Muita gente aqui na terra vai te dar um ombro para você chorar. Jesus enviou o Espírito Santo para trazer um consolo diferente sobre você. Você pode dar glória a Jesus? E exaltá-lo para todo sempre na sua vida? E dizer nessa noite, propósito estabelecido será propósito cumprido. E dizer, vou se selecionar o que for melhor. E não importa a luta, a batalha ou as perdas, o Senhor trará uma revelação nova. Eu ouvirei, vou cumprir, e o nome dele será glorificado e a graça virá. Porque foi isso que aconteceu com a arca do Senhor. Foi trazida. Foi fácil? Não, teve duas etapas, entenda isso. Existem duas etapas. A primeira antes de Cristo, depois de Cristo. A primeira começa por aí. Porque Jesus ele veio para o divisor de águas. Antes de Cristo, já viu que a maioria de todos bota lá C e descer, que já Cristo AC, antes de Cristo, descer, depois de Cristo. Porque antes dele, uma coisa, depois dele, outra coisa. Então esse antes de Cristo, esse depois de Cristo, o antes do entendimento da arca, o depois de entender como é que devia trazer a arca, a glória da primeira casa, a glória da última casa, pode acontecer, mas em você viveremos as duas partes do processo, mas permaneceremos. E glorificaremos o nome do Senhor. E no final de tudo, a coroa do Senhor verá para a tua vida, bem? Eu quero que você se coloque em pé. E queria te convidar comigo para a gente fazer uma oração. Nessa noite, creio que esta oração será de abertura de portas e quebra de prisões espirituais. Porque o Senhor tem poder para fazer isso. Só quem crê, deu glória para ver. O Senhor é poderoso em obras e maravilhas. E hoje Ele quer se apresentar como Ele de fato é para nós,
diabo, Senhor, nessa noite precisou ser tirado. Precisou ser entregue. Ei, voltar no Senhor. Se nessa noite a gente precisou se dispensar de alguma coisa, obrigada, Jesus. Se hoje o Senhor nos limpou por dentro, obrigado. Mas o que importa é que o nome do Senhor vai ser glorificado. É que a gente vai estar aqui para testemunhar de um Deus que opera, de um Deus que faz, de um Deus que realiza maravilhas no nome de Jesus. Amém? Você pode dar mais um glória para Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Que a gente só permaneça na graça dele, tá bom? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Irmão, mas vai ser um trabalho que não tem, vai ser o apoio, o participe. A igreja se souber uma só, seja aí. Amém. E a minha irmão também. E também, irmão, sexta-feira, pela manhã de consagração, à noite, é o curso de quê? De libertação. E sábado, que pode faltar, o neto jovem. Amém? E compartilhe a partir das 17 horas. Compartilhe, semana Renata vai estar aqui nessa celebração. E no domingo à noite a nossa escola bíblica dominical. Quem está aprendendo? Amém! Não? E, irmão, venha participar. A semana passada foi muito bom. Falou 3 textos. De Eliseu, né, irmão? Eliseu foi constrangido. E também falamos daqueles que deu por Eliseu e morreu 40 anos, tá bom? Então, irmão, não perca domingo à noite, né? Fica de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor.